Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 16 de dezembro de 2020, da turma 3402, às 14 horas. O primeiro item que julgaremos são os itens 121, 22, 123 da pauta AstraZeneca do Brasil, relatoria do conselheiro Pedro Souza Bispo. Teremos sustentação oral e acompanhamento. Eu peço ao apoio convidar o doutor Caio do Rosário Nicolino a ingressar na sala. Presidente? Oi. Eu estou tentando falar com o patrono, mas ele não me responde. Ainda não responde? Tá, então a gente vai dar sequência em outros processos. Assim que o patrono tiver acessível, peço para você me avisar. Então, vamos na sequência para o item 124 da pauta. Então, é de minha relatoria. Vou abrir o processo aqui, está na pasta. É o 124 da Granja Agroindústria, relatoria minha. Trata o presente processo de análise de PED-ECOMP número tal, por meio do qual o interessado informa a compensação de débitos com crédito que julga possuir oriundo de crédito presumido do IPI relativo ao quarto trimestre de 2003. A unidade de origem, por meio do despacho decisório, não homologou as compensações por entender que inexistiria o direito creditório pleiteado. Segundo as alegações fiscais, a interessada exportava frango congelado, cujo processo produtivo era abate, embalagem, empacotamento, congelamento de frango, era realizado exclusivamente por 3 unidades. Dessa forma, o valor reconhecido de crédito presumido foi calculado considerando apenas a unidade produtora e exportadora, sendo desconsiderada as demais atividades da empresa. Aqui a situação é que tem alguns estabelecimentos que era atividade rural. Fazia ração, criava o pinto, criava o frango e tudo mais. E só alguns estabelecimentos é que efetivamente produzia, né, e exportava. A discussão toda é essa, crédito presumido dos outros estabelecimentos. Regularmente cientificada, a interessada apresentou sua manifestação de conformidade com as seguintes alegações em síntese. Inexistência de motivação por indeferimento do direito creditório, que todas as mercadorias relativas à apuração do seu crédito referem-se a insumos para a produção pela própria natureza de suas especificações, que os produtos objeto das glosas são considerados insumos, uma vez que se consomem, se quebram, se deterioram, se desgastam ao auxiliar no processo de fabricação do produto final, participando ou não do seu peso, mas compondo o seu preço, sem os quais impossível seria obter o produto acabado, que a ração produzida pela empresa, ainda que em outras filiais, é totalmente destinada e utilizada na criação dos frangos, que as atividades desempenhadas pelas demais unidades estão vinculadas ao produto final de abate e congelamento de frango, ainda que exercida em outras unidades, devendo ser consideradas atividades intermediárias para esse fim. A recorrente alega que tem que fazer uma interpretação da empresa como todo e que essas atividades que foram exercidas pelos estabelecimentos que são produtores rurais deveriam ser considerado como um insumo também do processo produtivo daquele estabelecimento que efetivamente exportava. A DRJ de Belém, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação. Foi em cima dessa questão do estabelecimento rural, né, do produtor rural. Regularmente cientificado, o sujeito interpôs o recurso, repisando as alegações. O processo foi encaminhado ao relatório. Então, no voto, o recurso atende a todos os requisitos, então eu estou conhecendo. A questão trazida, sim, ao direito presumido do IPI, que trata a Lei 9.363, especificamente referente aos estabelecimentos não produtores e exportadores da recorrente. Transcreve excerto da alegação fiscal. Nesse aspecto, é fundamental ressaltar que o artigo 1º da 9.363, que dispõe sobre o crédito presumido, é claro ao estabelecer que fará jus ao tal crédito apenas a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. Pois bem, no presente caso, as únicas unidades produtoras de mercadorias são justamente os abatedores e as fábricas de ração. Mas as únicas que, além de produzirem, exportam mercadorias são os abatedouros.
haja vista que não há exportação de ração, mas apenas de frangos e suas partes congeladas, conforme já mencionado. É por isso que o processo produtivo das fábricas de rações e, consequentemente, todos os insumos utilizados será desconsiderado no cálculo do crédito analisado, ainda que desenvolva uma típica atividade industrial. Não houve qualquer exportação de ração. H. Quanto às demais unidades do grupo, caso dos incubatórios que exercem a criação de pintos de um dia, das granjas, das matrizes e dos avós que exercem a criação de frangos matrizes, não há como considerar as atividades por eles desempenhadas como atividade industrial, pois as mesmas são consideradas atividades rurais por definição legal, conforme artigo 2º da 8.023. Preliminarmente, a recorrente alega que o despacho decisório não teria devida motivação para o indeferimento do direito creditório. Não assiste razão, conforme exerto acima transcrito, a autoridade fiscal apreciou os fatos do direito aplicado, concluiu e fundamentou sua decisão no sentido de não reconhecer o direito creditório pela inexistência de exportações de um estabelecimento e pela inexistência de atividade industrial nos outros estabelecimentos. Portanto, não está configurado qualquer cerceamento de defesa e nulidade do despacho decisório, visto que seu fundamento consta expressamente da decisão com a devida motivação do ato. Ao contrário do que alega a recorrente, a decisão identificou os fundamentos determinantes para a aplicação da norma aos fatos em análise, permitindo o pleno exercício do direito de defesa por parte do contribuinte. Assim, não se aplica o disposto no inciso 2 do artigo 59 da Decreto 70.235. A recorrente alega que a decisão recorrida vai na contramão dos objetivos da Lei 9.363, por desconsiderar o processo produtivo como um todo, de forma sistêmica, visto que todas as atividades desenvolvidas pelos demais estabelecimentos seriam vinculadas à criação dos frangos destinados à exportação. Em seu entendimento, os insumos utilizados nas demais etapas do processo produtivo seriam produtos intermediários para a produção do produto final exportado, frangos e partes congeladas, devendo ser considerado no cálculo do crédito presumido nos critérios adotados pela Lei 10.276, que é o que trata do critério alternativo lá do crédito presumido. Aqui eu transcrevo tanto a 9.363 quanto a 10.276, que fala que o crédito presumido é devido à empresa produtora e exportadora com relação às aquisições. Esse é o ponto. Né? Eu trago aqui para baixo também que o conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, seria aquele do regulamento da legislação do IPI, né? Conforme disposição do parágrafo 1 do artigo 3º da 9.363. Mais para baixo eu transcrevo o CTN, artigo 51, parágrafo único, que fala do princípio da autonomia dos estabelecimentos para o IPI. Né? Aí, minhas palavras, assim, para efeitos de incidência do IPI, do direito ao crédito presumido, considera-se autonomamente as operações de cada estabelecimento da pessoa jurídica, bem como as suas atividades de aquisições de insumos e saída de produtos. Constata-se que os estabelecimentos que exercem a atividade de criação de pintos de um dia, estabelecimentos que exercem a atividade de criação de frangos matrizes, não são estabelecimentos produtores, mas sim atividade rural, conforme definido na Lei 8.023, aqui eu transcrevo também. Também eu trago a IN 419 de 2004, que fala lá no seu artigo 2º sobre a atividade rural, né, o crédito presumido, e da mesma forma fala aquisições efetuadas pelo estabelecimento, da mesma forma. Então, portanto, conclui-se que a legislação de regência expressamente determina que é necessário que haja uma operação de aquisição para que surja o respectivo crédito presumido de IPI, o que não existe em causa. Transferências entre estabelecimentos não são consideradas aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, mesmo em caso de atividade rural, por não configurarem transferência da titularidade do bem. Aqui eu transcrevo uma emenda do acordo da Thaís, que ela fala sobre isso, né? Crédito presumido, matéria-prima, produção própria, inexistência de aquisição e impossibilidade. E aqui, aproveitando do voto da Thaís nesse caso, transcrevi os demais julgados aqui do CARF nesse sentido. Né? A jurisprudência desse conselho é pacífica nesse sentido, como é possível se depender das emendas abaixo, com relação que transferência entre estabelecimentos não é aquisição.
Então, dessa forma, por expressa determinação legal, o crédito presumido é devido exclusivamente para empresas produtoras exportadoras em suas aquisições. Ainda que as mercadorias glosadas sejam consideradas insumos de produção como produto intermediário, não houve a efetiva aquisição pelo estabelecimento produtor exportador e sim uma mera transferência entre filiais. Mesmo no caso de produção de ração, constata-se o descumprimento das condições para o crédito presumido, visto que o estabelecimento produtor não é o estabelecimento exportador e não houve aquisição de insumos, uma mera transferência entre filiais. Então, diante do exposto, voto no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Estou aberto aqui para esclarecimentos. Presidente, eu lembrava dessa história da transferência, perfeito, isso mesmo. Eu estou em dúvida do item anterior só. Qual? Porque de que é por estabelecimento. Porque a 9363, ela fala de empresa produtora exportadora. Vamos lá. Né? Eu não estou lembrando de julgar isso. Não, mas essa sua lógica, o seu acordo é nesse sentido. Crédito presumido de IPI, e você analisou a 9363. Então, mas aquele lá é sobre as transferências. Sim. Naquele caso não tinha transferência, e eu entendi aqui que também não tem transferência, mas eu entendi que você está dando dois motivos para negar. O primeiro é que é por estabelecimento. Então, que os estabelecimentos que são só produtores rurais, eles não são exportadores. Isso. Então, para eles não teria o crédito presumido. Isso, por isso que eu utilizo o princípio da autonomia dos estabelecimentos do IPI, né? Eu trouxe aqui do 51 do CPN, porque lá na 9363, no artigo 3º fala que vai utilizar a legislação do IPI para o estabelecimento dos conceitos de receita operacional bruta, e no caso, de produção. Então, eu estou utilizando a legislação do IPI, conforme determina a lei de regência do crédito presumido, para tratar disso. E no caso do IPI, a lógica é estabelecimento. Mas eu entendi a sua colocação, que lá fala a pessoa jurídica produtora e exportadora. Perfeito. E eu fui dando uma pesquisada aqui, porque como eu conhecia a segunda parte, que era da transferência, eu fiquei mais nessa. E tem bastante acordo falando, é que daí eu não estou lembrando a fundo do caso, daí eu queria perguntar, na verdade, que falando que a apuração é centralizada na matriz do crédito presumido de IPI. Sim, mas o direito a crédito, na minha concepção, não, porque eu tenho que analisar o direito a crédito do estabelecimento, já que eu sigo a lógica do estabelecimento pelo IPI, né? Eu entendo que são coisas distintas. Uma coisa é eu apurar, uma apuração centralizada. Outra coisa é eu ter o direito a crédito por estabelecimento. Entendeu? Entendi. Não, a regra geral é isso mesmo. Tudo em IPI é por estabelecimento. Sim. Eles são considerados como... O direito seria, então, pela empresa geral, na sua concepção. Então, eu estou, na verdade, pensando agora, porque eu não estou lembrando de julgar isso, porque eu estou um pouco incomodada com esse artigo 1º da 9363, que fala em pessoa jurídica, e ele é sobre IPI, né? E ele não falou de estabelecimento. Mas aí ele remete, né, à legislação do IPI, né? Então... Não, remete, daí para todo o resto usa, mas sobre quem tem direito ao crédito, ele não fez a restrição, né? Então, não sei se caberia a gente, como intérprete... Vamos fazer uma interpretação do seu julgado. Lá, você negou por quê? Porque um estabelecimento... Comprava do outro. Não comprava, né? Eram transferências. Então, por que eu não poderia aproveitar esse material sem considerar a autonomia dos estabelecimentos? Eu acho que uma coisa deriva da outra, Thaís. Se eu vou considerar uma apuração centralizada, eu não preciso de analisar a transferência do estabelecimento para outro. Não, é que assim, a empresa, cada pessoa jurídica ou a empresa como um todo, ela vai ter aquisições de insumos e, além disso, vai ter transferências das pessoas jurídicas relacionadas, né? Então, não é que tudo que entra nela é transferência das pessoas jurídicas relacionadas. Ela vai ter
insumos, matéria-prima de outros fornecedores. E daí esses dariam direito ao crédito. Então, você não pode pensar, acho que como se fosse uma coisa só. Ok. E aqui fala, nos julgados falam de transferências de matérias-primas de produção própria, né? Porque daí não tem aquisição, né? O problema é que a lei fala... Aquisição, eu penso assim, em qual situação que eu teria aquisição de matérias-primas... De outros fornecedores. De outros fornecedores. Não de partes relacionadas. Porque tem uns que falam aqui de... Alguns julgados desse falam transferência de matérias-primas de fabricação própria. Outros não falam de transferências de matérias-primas de fabricação própria. Falam transferências de matérias-primas. Então, se eu for considerar, por exemplo, uma transferência de matéria-prima, um estabelecimento adquiriu uma matéria-prima. E aí esse estabelecimento transferiu essa mesma matéria-prima para o fabricante exportador. Se eu tiver um conceito de empresa e não de estabelecimento, poderia, então... no seu entendimento por essa interpretação, seria apenas aquilo que o estabelecimento está fazendo a matéria-prima, igual o caso aqui da ração, né? Ele faz a ração. Então, se ele faz a ração, não há aquisição. Então, não haveria direito a crédito presumido. O seu caso seria nos estabelecimentos lá que criam pinto de um dia, por exemplo. Aí uma ração que o pinto de um dia come, ou a própria aquisição do pinto de um dia, né? Não sei se o pinto de um dia é comprado ou ele é fabricado, ou ele nasceu do ovo, né? Possivelmente ele nasceu do ovo não comprado. Acho que ele é natura, né? Então esse é o ponto. Mas eu vou na autonomia dos estabelecimentos. Tá, não, entendi. E é engraçado que eu pesquisei, eu não achei muitos julgados, eu achei julgados lá do tempo, lá de trás. E eu já julguei esses casos lá atrás também. Mas, com relação ao estabelecimento rural, você tem alguma posição, Renan? Você ouviu você levantando a mão aí? Eu estava coçando a cabeça, mas eu queria falar mesmo. Pois não, pode falar. Que eu não sei se a gente já julgou isso há um tempo atrás, por isso estava me... Não, de IPI não vejo, não. A gente já teve julgamento de PIS e COFINS da atividade rural, assim. Não, eu digo da questão do estabelecimento mesmo. Estabelecimento... Da Cargill. Parece que nós julgamos isso, mas realmente não está me vindo à cabeça. Eu não achei 3402, não. Viu? Só esse caso da Thaís aqui que foi, mas não era atividade rural. Né? Pois é, e para mim eu não consigo imaginar essa questão da apuração do crédito fora do estabelecimento, né? Pela empresa, não por estabelecimento, até pelo princípio que rege o princípio da autonomia do estabelecimento. E até a própria lei 9363, quando ela vai falar do caso da apuração, no artigo 2º, parágrafo 2º, ela diz que no caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, a apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz, o que dá a entender de que a apuração ela é no estabelecimento, via de regra. Ela seria centralizada na matriz caso existisse mais de um estabelecimento produtor exportador. Então, dá a entender que a própria lei 9363... No sentido do Rodrigo está falando. Isso, está seguindo esse princípio da autonomia. Não, eu estou buscando aqui... Que eu estou até procurando alguns precedentes para... eu estou achando uns casos aqui de apuração centralizada do coeficiente de exportação. Então, na verdade, é um assunto relacionado, mas não é esse, né? Aqui é mais o direito ao crédito, né? Não a apuração do crédito propriamente dito. E nesses julgados fala que o coeficiente de exportação... No coeficiente de exportação, o valor da receita deve se restringir aos estabelecimentos produtores exportadores, dos quais se extraiu a receita de exportação. Não se deve incluir a receita de outros estabelecimentos que não realizem a atividade de produtor exportador. Isso está certo, presidente. Estou pronto para votar. Desculpa. Não, beleza. Mas essas questões a gente não vê. Né? Alguém gostaria de mais algum esclarecimento? Então vamos lá, Pedro. Como voto? Eu vou acompanhar o relator. Beleza, Cintia? Eu acompanho o relator. Renan? Com o relator.
Renata, O relator. Carlos, Com o relator. Sabrina, Acompanho. Thaís. Acompanho. Com acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Beleza. Na sequência, a gente teria Arista Life Science. 125 e 126 foi retirado de pauta a pedido do patrono contribuinte, os dois do Pedro. Só um instante. Na sequência, 127 e 128, Artenge Construções. Também é de relatoria do Pedro. Pedro, você tem a palavra. Só confirmando se os dois são iguais. Quando o número é sequencial assim, tudo indica que sim, né? Que é um PIS ou Tecofins, né? Não, mas aqui é IPI, então não é o caso. No final eu confirmo, mas eu acredito que sim. Vou começar. Trata-se o processo de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI com compensações atreladas que foi indeferido integralmente pela autoridade fiscal sob os seguintes fundamentos: que o pedido não foi feito nos termos da legislação, que a empresa não se caracterizava como estabelecimento industrial ou equiparado, estando fora do campo de incidência do IPI a sua atividade, e que os períodos anteriores ao segundo trimestre de 99 estavam prescritos. Em resignada, a empresa apresentou a sua manifestação de conformidade, alegando em síntese que não houve prescrição, porque, sendo o IPI um tributo sujeito à homologação, não cabe a aplicação do decreto 20.910/32. No mérito, reitera-se o direito ao crédito com base no princípio constitucional da não cumulatividade e sustenta que sua atividade é industrial conforme jurisprudência que cita. Por fim, pediu o acolhimento integral do seu pedido. Ato contínuo da RJ Ribeirão Preto, São Paulo, julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita. Então, aqui também manifestação de conformidade procedente, direito creditório não reconhecido. Em seguida, devidamente notificada, recorre depois do presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito e repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. É o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Trata o processo de pretensão da recorrente ver restituído o saldo credor de IPI acumulado nos últimos 10 anos, de 1 de 4/94 a 30 de 6/94, com compensações atreladas incidentes na aquisição de bens utilizados na produção de obras de construção civil. Cabe frisar preliminarmente que a empresa não observou o disposto no artigo 3º da IN 323/2003, vigente quando da apresentação do formulário. Certo? A empresa não, segundo esse artigo 3º aqui, né? Ela não entregou no formato eletrônico, né, determinado pela IN, certo? Então não foi atendido, isso parece, a entrega foi em papel. A apresentação do pedido de ressarcimento de IPI em meio não eletrônico, PDCOM, enseja considerar o pedido como não formulado, mas ainda assim a fiscalização fundamentou o indeferimento com outros fundamentos que serão aqui analisados. Sobre essa questão, a empresa não se pronunciou no recurso, né? Sobre essas outras questões, a DRJ também se pronunciou, certo? Inicialmente, a recorrente pleiteia que seja utilizado o prazo de 10 anos, 5+5, para análise do seu crédito. O acórdão recorrido entendeu que o prazo para pleitear a restituição
deve ser de 5 anos, contada a partir da data da extinção do crédito tributário. Com razão é recorrente. Sobre essa questão do prazo de prescrição para pleitear a restituição de tributo e modalidade de lançamento por homologação, como no caso ora analisado, não cabe mais debate, em vista do entendimento do STF, constante no RE 566-621, bem como do entendimento do STJ do julgamento do RESP 1.269.570. O acordo do Supremo Tribunal Federal, no RE 566-621, restou assim emendado. Eu vou dispensar a leitura desse RE, que vocês já conhecem, né, a questão da prescrição, né, de 10 anos, se foi antes de 9/6/2005, aplica-se o prazo dos 5 a 5, 10 anos. Se for após, 5 anos. Continuando, após essas decisões, o CAF também editou súmula vinculante sobre a matéria, súmula CAF 91, que é o pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso do tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, contado do fato gerador. No caso concreto, o contribuinte protocolizou em 28 de junho de 2004 o pedido de ressarcimento de valores incidentes de IPI, no período compreendido de 1/4/94 a 30/6/94. Dessa forma, considerando-se o prazo de 10 anos, 5 mais 5, contado da ocorrência do fato gerador para pleitear a restituição, observa-se que na data do protocolo do suposto pedido, 28 de junho de 94, estavam prescritos os pedidos de indébitos relativos aos fatos geradores ocorridos até 28/6/94. Em consequência, os períodos após 28/6/94 não se encontravam prescritos. Passa-se a análise do mérito. A atividade principal da recorrente é de construção civil de imóveis, conforme denota a cláusula segunda do seu contrato social. Tem a cláusula aí. Segundo entende a recorrente, no desempenho de suas atividades de construção civil, notadamente a de incorporação e venda de imóveis de sua produção, se desenvolvem mediante a utilização de diversos insumos gravados com a incidência do IPI, sejam tributados positivamente, alíquota zero ou isentos. A partir daí, está distrito ao princípio constitucional da não cumulatividade, disciplinado no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Carta Magna, através do qual o valor devido em cada operação sofrerá a compensação dos valores cobrados nas operações anteriores. Desta forma, o inegável direito das construtoras de utilização dos créditos de IPI cobrado nas compras dos insumos necessários às operações de fabricação de seus bens de produção, quais sejam imóveis, sem razão a recorrente. Vale apresentar o dispositivo do regulamento do IPI que dispõe sobre o campo de incidência, conceito de industrialização e o contribuinte do imposto. Certo? Aqui tem o artigo 2º, parágrafo 1º, que eu cito aí, vou dispensar a leitura, né, que é do conhecimento de vocês, artigo 3º, 4º, também o artigo 46, né, o imposto tem como fato gerador do IPI, e o contribuinte do imposto aqui, que fala que é o industrial, ou que ele se equiparar, o inciso 2. Por outro lado, o artigo 59 do regulamento de IPI, né, estabelece situações em que considera não haver industrialização. Não se considera industrialização. Acho que eu botei aqui, mas acho que é 59. Inciso 8º. A operação é efetuada fora do estabelecimento industrial consistente na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte na linha edificação de casas, edifícios, pontes, hangares, galpões semelhantes e suas coberturas. Como se observa nos dispositivos transcritos, o ramo de atividades da recorrente não se sujeita à incidência do IPI, posto que as atividades que desenvolve não se identificam com o conceito de industrialização, que são situações necessárias e suficientes definidas em lei para a ocorrência do fato gerador do imposto. Aliás, consta expressamente no regulamento que a operação efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na reunião de produtos, peças ou partes e que resulte atividade de edificação, é excluída do campo de incidência desse imposto.
vez que não é considerada industrialização. Portanto, a operação realizada pela empresa, qual seja a construção de imóveis para venda, não pode ser tributada na saída, tampouco gera crédito deste imposto na entrada de materiais adquiridos na construção desses imóveis passíveis de ressarcimento. Quanto à alegação de descumprimento do princípio da cumulatividade, não há qualquer ofensa a esse princípio no caso, uma vez que ele se efetiva apenas entre os contribuintes do IPI nas etapas anteriores, a grosso modo, compensando-se na etapa seguinte o que foi pago em etapas anteriores, evitando-se, dessa forma, a dupla incidência ou tributação em cascata. A não cumulatividade do IPI, assim, não tem qualquer relação com a empresa recorrente, pois ela não faz parte de nenhuma cadeia produtiva de bens industrializados, como antes afirmado, não se constituindo em contribuinte desse imposto. Em que pese o extenso arrazoado do recurso, com argumentos sobre a equiparação do ramo de construção civil à atividade industrial em alguns julgados, observa-se que todos eles tratam de matérias estranhas ao IPI, tratam especialmente da equiparação da construção civil à indústria para efeitos da incidência das contribuições ao SESI e SENAI. Tampouco a recorrente trouxe qualquer decisão judicial em nome próprio, na qual fosse beneficiária com esse entendimento. Ademais, a posição da STJ é nesse sentido de que as empresas de construção civil não estão sujeitas ao campo de incidência de IPI, conforme denota a ementa do seguinte julgado. Aqui tem essa ementa aqui, né? Vou dispensar a leitura também. A recorrente também invoca o artigo 11 da Lei 9.779/99, que garante a utilização do saldo credor do imposto incidente na aquisição, matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicado na industrialização, inclusive de produto isento e tributado a alíquota zero. Transcreve o dispositivo citado. Aí o artigo 11, vocês têm conhecimento também desses artigos. Vou dispensar a leitura. Como se observa, o referido preceito legal é endereçado aos contribuintes de IPI, ou seja, aqueles que praticam atividades que estejam no campo de incidência desse imposto, ainda que fabrique produto isento ou sujeito à alíquota zero, o que não é o caso da recorrente, que não faz parte da cadeia produtiva do IPI, conforme antes afirmado. Por fim, quanto às matérias constitucionais suscitadas pela recorrente, essas argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, artigo 97, 102, inciso 1, a linha A, 3 e parágrafos 1º e 2º, não podem ser analisadas pelas turmas desse colegiado. Nesse sentido, inclusive, a súmula CAF número 2 determina que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. A súmula CAF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme disposto no artigo 72, anexo 2 do regimento interno do CAF, do Conselho Administrativo Fiscal, aprovado pela portaria 343, de 9 de junho de 2015. Diante do exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Pedro. Alguém gostaria de opinar? Pronto. São 10 anos mesmo o período do pedido, Pedro? Ele entregou. Esse pedido dele também não é válido, né? Eu fiz essa análise dessa questão da prescrição, porque ele entregou. A entrega desse pedido foi anterior àquela data da súmula CAF. Né? Não, eu digo não a data de apresentação, eu estou falando o período de apuração, que está na sua ementa e na ementa da DRJ, de 94 até 2004. Ele está pedindo o crédito desse período inteiro? Sim, eu acho que sim. 10 anos. Pelo que eu entendi, é isso mesmo. Uhum. Era só uma dúvida mesmo, que eu achei que fosse um erro de digitação. Pronto, podemos votar então? Cíntia? Acompanho. Renan? Com o relator. Renata? Relator. Carlos? Com relator. Sabrina? Acompanho. Thaís? Presidente, é assunto super tranquilo no CARF, né, desde sempre, você tem que ser contribuinte do IPI. É tão básico que nem as súmulas tratam disso, né, as súmulas vão tratar dos casos de alíquota zero, isenção e etc.
simples. O pressuposto é que você seja contribuinte, né, para ter direito ao crédito. Então, tá perfeito o voto, acompanho o relator. Ok, eu também acompanho, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Pedro, pelo que eu vi do voto aqui, o 128 é igual, né? É igual mesmo. Parece que é o mesmo texto, inclusive, o mesmo período. É tudo igual. Uhum. Né? Então, podemos aplicar, então, o entendimento, mesmo resultado. Né? Então, o 128 também acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Eu pergunto para a Fabiana se o doutor Caio já se encontra presente. Presidente, a conexão dele está fraca. Aí eu pedi para ele se ele poderia entrar pelo celular. Eu estou esperando. Tá, Fabiana, nós vamos ter mais um caso. Uhum. E se não, começamos sem ele. Ok. Ok? Peço para avisá-lo. Vou avisar. Então vamos para 129, Fábrica Carioca. Já é conhecido aqui, já teve alguns meses atrás, Fábrica Carioca aqui também. Também de relatoria da conselheira Renata. Vamos lá, Renata. Vamos, pessoal. Como eu já tinha comentado com vocês, aqui esse processo é idêntico a um que a gente julgou na sessão de outubro, com relação a esse mesmo contribuinte, Fábrica de Carioca. É um caso de não conhecimento. Eu vou direto ao voto, para vocês se rememorarem do que se trata. Era um caso de recurso voluntário, né? Interposto para contra a decisão da DRJ, que, ao apreciar a manifestação, reconhece integralmente o direito de crédito pleiteado pela contribuinte. É aquele caso em que, se o direito foi apreciado e, consequentemente, o crédito foi integralmente utilizado, não teria razão de se discutir mais nada dentro desse processo administrativo, quando, então, o problema aqui do contribuinte é com o débito. Aquele caso que a gente julgou algumas vezes já ao longo das nossas sessões, não é mesmo? E em que eu cito mais uma vez o parecer no artigo número 2 de 2016, e por essas razões, fazendo um resumo, até porque a gente já julgou isso, e a unanimidade de votos foi declarado improcedente, não conhecido, né, um recurso voluntário, e é dessa forma que eu decido também, nesse caso, o não conhecimento do recurso, tendo em vista que o crédito pleiteado foi integralmente conhecido e, portanto, não há litígio a ser composto. Eu estou com dificuldade de acesso à pasta T. Posso tirar uma dúvida? Sim, claro. Então, ele brigou por causa do débito? Foi, é isso? Com relação à atualização. É aquele caso de atualização. É igual que a gente julgou ontem, então. Sim, e é idêntico a um caso que a gente julgou anteriormente, também da fábrica, que estava no mesmo lote, só que por conta de um problema do apenso, que não tinha recurso, acabei não colocando em pauta naquela época, resolveu-se o problema e agora ele veio, mas é exatamente aquele tema. Exato. Obrigada. Nada. Aqui é caso próprio mesmo de débito, né? A questão de atualização. Exatamente. Mas ele alega algum erro material para justificar esse problema com o débito? Não. Não é erro nenhum. Ele só diz que teria crédito suficiente, mas ele não atentou para o débito ter sido indicado na DECOMP em momento posterior ao vencimento, por isso vai ter um acréscimo. Então, na hora de encontrar, deu um saldo. E ele está achando que não deveria existir. Mas ele não justifica, porque... Não tem erro material. Então é diferente a história do débito. Isso. Não. O que é igual com relação que é o direito prescritório integralmente reconhecido. Entendi. A preocupação é só com relação ao Carlos, que o restante do colegiado discutiu isso. Carlos, deu para você entender a lógica do processo? Tudo certinho? Porque até no caso passado a Lara ficou vencida, porque a Lara conhecia e negava. Isso. Aqui a gente não conhece, eu não estou conhecendo. Okay. Eu fiz isso também, conheci e neguei? Não, você foi só... porque eu estou concordando com a Renata nesse caso. Tá. Sim.
naquele anterior você também concordou, então né? tá alinhado. Uhum. Então, como vota, Pedro? Não conhecimento. Eu acompanho a relatora. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Carlos? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer o recurso voluntário. Isso foi o 129. Então, agora estamos na situação que o patrono ou ele aparece ou a gente julga sem ele, né? Infelizmente. Era sustentação oral? Aqui que ele pediu? Sustentação oral. Exatamente. Vamos dar um pequeno intervalo de 10 minutos, às 15 horas a gente retorna. Aí a gente já dá mais um. Os três é pedido de diligência, viu, presidente? Perfeito, mas para não ter nenhum tipo de problema, vamos dar mais 10 minutinhos para ele conseguir a conexão. Aí eu creio que, se ele não conseguir a conexão em 10 minutos, não consegue ir mais, que a gente já está esperando desde as 14h10. Então, na verdade, tem 50 minutos que a gente está esperando o patrono entrar na sala. O regramento disso não manda esperar tanto tempo assim, mas eu ainda vou dar mais 10 minutinhos para a última chance aí. Ok? Então, um intervalo de 10 minutos, eu peço até para a Fabiana interromper a gravação e entrar mais uma vez em contato com o patrono, que às 15 horas eu julgo esse processo.